Pai querido, nós queremos agora colocar em Tuas mãos a vida dessas crianças que estão aqui na frente, aquelas que já estão lá na salinha, Pai. A gente ora por esse tempo agora também que elas vão ser ministradas, em que elas também vão aprender da Tua palavra, Jesus. Que esse seja um tempo agradável e cheio da Tua presença, Pai. Por isso, usa a vida dos orientadores do Ministério Infantil para falar da Tua verdade, Pai, do Teu Evangelho para esses pequenininhos, Pai. E da mesma forma, usa a vida do Dudu, que está aqui, que ele possa falar aquilo que o Senhor já falou ao coração dele, e que também os nossos ouvidos e o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através da vida dele, Pai. Por isso, usa o Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos em mais um tempo de advento, terceiro domingo já, né? Mais uma vela, é o último, e 2024 já foi, e os anos correm. Tempo de advento é um tempo de espera, é o tempo da vinda, da chegada. E para nós cristãos, essa vinda, essa chegada tem a ver com a presença do Cristo. O tempo de advento é um tempo onde a gente tem essa chegada que já foi, que é o nascimento, mas também a esperança do que está por vir, porque tem uma segunda vinda desse Cristo prometida. A gente não está aqui só celebrando algo, não é uma data histórica somente. O advento no coração do cristão e na nossa fé alimenta uma esperança de algo que ainda está por vir, que ainda não está completo. Nesse tempo de advento, a gente também pode olhar para perto de 3 situações, e é isso que eu quero fazer hoje com vocês. Essas situações de quando esse Cristo vem e se faz presente aqui. Seja no seu nascimento, seja na promessa dessa segunda vinda, mas também o que acontece no período da cruz e até essa segunda vinda. Esse Cristo promete fazer nesse período morada, no meu e no teu coração. Existe um período também em que Ele vem, e é o período que a gente vive hoje. Embora um dia Ele vai vir de forma completa e plena, hoje aqui, Ele também já pode vir, e fazer morada no meu e no teu coração. Então a minha proposta essa noite é olhar para esses 3 pontos com vocês. Nascimento, segunda vinda, e essa realidade desse Deus que vem e mora em mim. E para começar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar aqui na frente, a gente vai ler Mateus 1:18. Provavelmente deve ser o texto, um dos textos mais lidos nessa época do ano em todas as igrejas do mundo, que é o nascimento. E o meu convite é para que tu possa olhar para esse período agora, para essa leitura, como tentar analisar os fatos, tentar dar uma mergulhada de como foi essa situação. Mateus 1:18 é o pontapé inicial dessa realidade do nascimento, quando ele fala o seguinte, 1:18, foi assim, o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui começou. Aqui começa essa história do nascimento. E para a gente entender um pouco o contexto, Maria provavelmente tinha aqui algo em cerca de 14 anos. Nossa, como assim 14 anos? Hoje em dia, uma pré-adolescente, 14 anos grávida, é assunto de conselho tutelar e tudo mais, né? Só que na cultura judaica, uma vez que eu ia falar criança, inclusive, uma vez que a mulher chegasse na sua puberdade, ela já era considerada de maior. E ali ela já era prometida em casamento, e ali ela já tinha a formação da sua família. Então Maria, provavelmente aqui, já prometida em casamento para José, tinha algo em torno de 14 a 15 anos. Mas já começa a coisa um pouco atravessada, digamos assim, aos olhos humanos. Imagina Maria grávida, mas ainda prometida em casamento. José, o texto vai relatar que ele, sabendo disso, ele
o texto vai falar, homem justo que era, ele resolve fazer o seguinte: bom, eu tenho um plano para isso, porque isso vai se tornar um escândalo. Minha mulher grávida e a gente nem casou. Eu vou anular o casamento, de forma secreta, para que isso não fique ruim para ela, para que não manche a sua imagem. Lembrando que naquela época a mulher, e hoje em dia ainda infelizmente, era sempre o lado mais frágil, e quando eu falo frágil nesse sentido de direitos e tudo mais, então ia sobrar para Maria nessa história. Então José, no seu bom coração e justo que a Bíblia fala, ele tem um plano, que é acabar com esse casamento, anular esse contrato, esse pré-contrato, de forma secreta. E quando ele está indo nessa boa intenção, um anjo aparece para ele e fala assim: José, não vai. Não vai, porque o filho que está no ventre da sua esposa, da sua futura esposa, é do Espírito Santo de Deus. É filho de Deus que vai nascer. José, então, em obediência, recua do seu plano e mantém. Mantém, então, em obediência. Passam 9 meses, toda uma gestação, todo aquele processo. E eis que acontece um fato histórico. Um fato que se você pesquisar na história do Império Romano, você vai encontrar ele para além da Bíblia. E esse fato está relatado, se tu quiser acompanhar também, no próximo evangelho de Lucas, no próximo não, né? Passando Lucas, Marcos, Mateus, Marcos, agora em Lucas 2, ele relata, Lucas 2, 1 ao 6, ele relata esse fato histórico, que é o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, um censo. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Só para a gente entender, né? Hoje em dia, como é que é o censo? A pessoa passa na tua casa, e o maior incômodo que tu tem com a realidade do censo hoje em dia é porque, de repente, tu está lá no teu almoço, alguma coisa, e de repente... oi, tudo bem então? Quantas geladeiras? Quanto não sei o quê? Quantas pessoas moram? Hoje é isso, né? Nessa época, conforme o texto fala aqui, a pessoa tinha que ir para a sua cidade natal. Só uma pergunta: quem aqui é de Curitiba? Então, quem não é... A pergunta era o contrário: quem não é de Curitiba? Desculpa. Dá uma olhada em volta e fica com a mão. Toda essa galera, se tivesse que fazer o censo hoje, vocês teriam que sair de Curitiba e ir para a sua cidade natal, para lá sim responder o que o Império queria. Quem daqui não é nem do Paraná? Olha em volta. Só nessa pequena amostragem, olha mais ou menos o fluxo que daria de viagens, de ir, vai para lá, vai para cá, para a gente poder... mas aí eu não iria. Experimenta não ir. Experimenta não obedecer o decreto de um imperador no meio do Império Romano para tu ver o que ia acontecer. Então o pessoal tinha que ir. E uma realidade é, Belém era uma das menores cidades. A estimativa é que Belém nessa época tinha cerca de 1.000 moradores. 1.000. Era a menor, isso está em profecia, era a menor das cidades que tinha ali. Então, esse fluxo que hoje acontece, também já acontecia na época. O cara nascia em Belém, uma cidade pequena. Dali, cara, ele ia começar a vida e ele ia sair de Belém. Ele ia para centros maiores, ia para Jerusalém e tudo mais. Então, agora imagina todo o fluxo do pessoal que saiu de Belém para conseguir outras coisas na vida, voltando para Belém para poder se alistar. Numa cidadezinha de 1.000 pessoas. Só nessa pequena amostragem que a gente brincou agora, a gente já viu que ia dar um certo fluxo, né? Ia um pessoal para lá, para cá. E é o que acontece. Ele continua o texto ali, Lucas 2,4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, onde ele morava, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Outra profecia. A profecia fala que o Messias iria vir da linhagem de Davi. Então, a linhagem de Davi aqui, na vida de Jesus, vem através de quem? José. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso estava aquela confusão, por isso que não dava para botar Jesus em qualquer outro lugar. Porque Belém, aquela cidade pequenininha, recebeu muita gente. Gente que já tinha saído dali. Esse caminho que José faz, de sair da sua cidade, ali onde ele morava, para a sua cidade natal, para obedecer ao censo, porque também se não obedece ao censo, ia dar ruim para ele, 150 quilômetros.
Ao chegar lá, fala que Maria começou a ter trabalho de parto. De manhã eu perguntei, não tinha ninguém, mas hoje à noite eu sei. A Gabi é obstetra, né, Gabi? Imagina, Gabi, uma paciente tua chegando hoje, barrigão de 9 meses. Doutora, posso fazer uma viagem de 150 quilômetros em cima de um jumento? Não, tu ia deixar, Gabi? Foi o que Maria passou. 150 quilômetros, uma barriga de 9 meses, em cima de um jumento. E eles chegam lá, aquela muvuca em Belém, porque era desse tamanhozinho, e aonde a gente coloca não tem lugar. Cara, tem um espaço aqui, onde ficam os animais, pode ser ali. E aí vai lá e ali nasce Jesus. E aí vem na minha mente os presépios de hoje em dia. Você com certeza já passou na frente de algum presépio já esse ano, né? Ou montou na tua casa, ou passou em alguma praça e tinha um presépio. Como é que é o rosto? Como é que é a feição dos bonecos ali do presépio? Em sua maioria, é aquele rosto, aquela escultura oriunda mais ali daquela época do Renascimento europeu. Então Maria está com a pele boa, rosada, segurando uma criança alegre, feliz. José está com aquela cara boa, assim, de bom pai, olhando tipo, que lindo, né? Cara, eu acho que eu duvido um pouco que foi assim. Eu lembro um dia que eu estava dormindo, era madrugada, e de repente eu dou aquela olhada assim, tinha alguém em pé do meu lado, assim, e era a Nayana. E ela olha para mim, Nayana, minha esposa, e ela olha para mim e fala, Dudu, estourou a bolsa. E o quê? Estourou a bolsa. Eu falei, meu Deus, e agora? Tá, liga para o médico, eram umas 3 e pouca da manhã. Aí o doutor, imagina, ele faz, assim como a Gabi, faz isso todo dia, né? Só que o meu não, pô, meu primeiro filho, nunca fiz isso. Doutor, estourou a bolsa, o que a gente faz? Não, dorme mais um pouquinho. Às 6 e pouco vocês vão para a maternidade. Eu falei, tá maluco? Estourou a bolsa, ele não entendeu. Eu falei, não, mas está tudo... Tá, Nayana, então vamos esperar até as 6 horas. Aí estamos na cama. 3:05. 3:10. Óbvio que eu não dormi, né? Deu 6 horas, eu falei, vamos. Bota no carro, vai para a maternidade, chega lá. Aí era período de pandemia, aí a gente tinha, que eu nem sabia que existia, pela minha ignorância, a gente tinha contratado uma doula. Ah, não, tem doula agora, só que daí não podia entrar doula, porque era pandemia. Aí eu fui o dolo, né? Nem sei se tem esse nome, mas fui eu que tive que... Aí está a Nayana lá, 16 horas de trabalho. Alguém aqui, vou ter que te entregar, tu olhou para ela e falou, doula? Essa era a minha reação na época. O que é doula que tem que contratar? Não tem que ir só na... Já tem a médica? Não, tinha doula. Mas ela não pôde entrar, aí no dia eu liguei. E aí, doula, beleza? Ela está aqui, põe ela sentada na bola. Agora bota debaixo do chuveiro e deita. E 16 horas de trabalho de parto. E eu só olhava e pensava, graças a Deus que é as mulheres que ficam grávidas. Rapaz, vamos combinar, hein, macharada? Se fosse depender da gente, hein, estava extinta a raça humana, de certeza, velho. Nossa, e era dor, e era dor. E aí nasce a Olívia. A Nayana toda descabelada, eu todo apavorado. Só que estava tudo certo. Eu botei ela no carro, da minha casa à maternidade tinha 6 quilômetros. Lá já estava a maternidade toda pronta. Apartamentozinho para esperar e tudo mais. Agora imagina esse José e essa Maria. Que o filho está ali no meio dos animais. Imagina o caos que foi esse Natal. Eu gosto de Max Lucado. Max Lucado tem um livro sobre o Natal e ele vai romantizando em forma mais dramática, digamos assim. E ele fala que Maria, então, naquele momento, pega Jesus, olha para ele, e é o Filho de Deus. E ela não sabia se dava louvores ou leite. No fim, dá os dois. E José também pega Jesus no colo e olha e fala, será que eu chamo de Júnior? Será que eu chamo de filho? Em obediência ao anjo, eu vou chamar de Jesus. E é aquele caos. Eu imagino a cara de José. Esses presépios de hoje em dia não iam dar para botar. De um pai... Imagina a cara de Maria, pós-parto. E, gente, o nascimento de Jesus, obviamente, marca a nossa história. O advento tem a ver com isso, mas o nascimento em si foi um nascimento biológico. Iguais os nascimentos de hoje em dia de parto normal. Quem já acompanhou, presenciou, trabalha com isso, sabe como é que é um parto. Então, estourou a bolsa, teve contração, o bebê nasce, tem que cortar o cordão umbilical, tem placenta, tem tudo.
Tudo que a gente não vê nos belos e bonitos e iluminados presépios de hoje em dia. Provavelmente Maria estava suada, não tinha uma sala bela, bonita, com ventilador ou com ar-condicionado. Era uma estrebaria. Imagina aquela cara cansada. E o menino nasceu. Ufa! Não. Não, porque daí vem os reis magos e vão até Herodes. Tinha o imperador, César, e tinha um rei, o Herodes. E os reis magos chegam para Herodes e falam, nasceu o rei. Herodes esperto, aonde nasceu esse rei? Os reis magos olham para a profecia. Se tu pegar a tua Bíblia, em Miqueias 5:2 tem essa profecia. E vai vir da pequena Belém o Messias. E os reis magos falam para Herodes, Herodes, pela profecia de Miqueias, está em Belém esse bebê que nasceu. Vão para Belém. Achem ele. E depois venham me falar onde é que é, para eu ir lá e louvar esse rei. Os reis magos vão, presenteiam Jesus, como a gente conhece, e aí dormem. E em sonho um anjo fala para eles, não retornem para o mesmo lugar e não falem para Herodes aonde nasceu. Herodes, safo, começou a perceber, está demorando para esse povo voltar a me falar onde nasceu, e se ligou que foi enganado. Qual foi o decreto então do rei? Matem todas as crianças até 2 anos de Belém e região. O ufa de José não era o fim, só estava começando o caos do Natal. Tem depois do nascimento o puerpério, né? 60 dias, é isso? 90? 40? 40. Errei 2 vezes. Não teve puerpério para Maria. José tem que chegar para ela e falar o seguinte, o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Pega Jesus, enrola em alguma coisa e vamos sair daqui. Vamos para onde? Vamos para o Egito, porque a gente tem parente lá. 450 quilômetros até o Egito. 450 quilômetros. Dá para ir até Florianópolis e andar mais um pouquinho ainda. Num burrico. E lá eles foram. E a Bíblia não fala para a gente quanto tempo Jesus ficou lá. Mas fala que só depois que Herodes morreu, o rei, é que Jesus e a sua família pôde voltar então para a terra onde eles moravam. Porque até então tinham que ficar lá, escondido, refugiados. A verdade é que esse primeiro Natal foi um tanto quanto caótico. Esse foi o primeiro Natal. Foi no meio dessa loucura toda o primeiro Natal. E eu falei para vocês que ia falar de outra realidade. E a outra realidade também que tem a ver com o advento é a segunda vinda de Jesus. E o próprio Jesus fala sobre ele. E o texto está lá em Mateus 24, você pode acompanhar, Mateus 24, 3. E fala o seguinte, vai ser projetado aqui na frente também. Mateus 24, 3. A gente vai ler do 3 ao 14. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Em qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão as muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e o condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Falso profeta, guerras, rumores de guerras, fome, catástrofe, perseguição, risco de morte, esfriamento do amor. Essa é a configuração da segunda vinda de Cristo.
Eu diria que tão caótica quanto a primeira. Tão caótica quanto o nascimento. Se a gente olhar nos noticiários, a gente já tem sinais disso. Mas vamos combinar, a gente não é tão impactado ainda por isso, né? Ninguém aqui ainda teve uma casa explodida por um míssil ou coisa do tipo. Existe muita coisa ainda a acontecer. Mas esse é o cenário da segunda vinda. Guerras, tremores, esfriamento do amor, caos. O caos vai estar presente, como esteve presente no primeiro, no nascimento, o caos agora de forma global também vai ser instaurado na segunda vinda. Mas eu falei para vocês que tinha uma terceira realidade. Além dessa realidade que Cristo vem e nasce, que Cristo vai vir na sua segunda vinda, a terceira realidade é de um Cristo que vem hoje e agora, e mora, e faz morada na minha vida. E essa realidade está descrita lá em João. A gente passou por todos os evangelhos hoje. João 14, do 15 ao 23. E é relatado o seguinte. Esse é o próprio Cristo falando. João 14, 15 a 23. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês sempre. E o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Isso aqui ele está falando da própria crucificação. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. Disse então Judas, não o Iscariote, o outro: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos morada. Nós viremos e a ele faremos morada nele. Existe uma vinda de Cristo também aqui. É quando ele vem, através do conselheiro do Espírito Santo, e faz morada na minha e na tua vida. 3 realidades da vinda desse Deus: o nascimento, a segunda vinda e a realidade que vivemos hoje, quando ele pode vir e fazer morada na minha e na tua vida. E essas 3 realidades têm 2 coisas em comum. A primeira é o caos. A gente viu, o nascimento foi caótico. A segunda vinda será caótica. E a terceira realidade aqui é quando Cristo vem e mora na gente. Bom, mas peraí, quando Cristo vem e mora na gente, onde é que está o caos? Prazer, caos, né? A minha realidade pecaminosa é um caos para a santidade do Senhor. A minha e a tua realidade caída do pecado é um caos para um Deus santo, perfeito. Mas, em meio ao caos, ele fala: eu vou fazer morada. E eu não sei você, mas nós temos os nossos caos. Tu sabe onde é que o Senhor está indo para habitar e morar? Existem alguns caos que são silenciosos. Sabe aquela pessoa que tu olha e fala: nossa, como eu queria ser igual ela, tem uma paz tão plena. Mas de repente tu não escuta as vozes que estão dentro da cabeça, os gritos e os berros. Todos nós temos caos. Tem caos que é regado por dúvida. Tem caos que é regado por medo, por tristeza, por solidão. Tem caos que tem a ver com vazio. Tem caos que tem a ver com cansaço. Quem aqui nunca deitou um dia na cama e antes de pegar no sono, escorreram lágrimas? Porque é um caos que tu não dá conta por vezes. E tu fala: meu Deus, e agora? E aí a gente chega no período de Natal. Luzinhas a brilhar, pinheirinhos,
presépios, Papai Noel. Eu não sou contra nada disso. Eu tenho na minha casa uma árvore de Natal, a minha filha adora, e pinta tudo, e decora tudo. Só que, por vezes, esse tal do espírito do Natal, ele dá uma anestesiada no nosso caos. Tudo fica mais bonitinho. Só que, gente, dia 25 é Natal, né? Conta 5, 6 dias ali para frente, já é janeiro. E o bicho pega de novo. E esses caos, de novo, vêm à tona. E chega no meio do ano, tu já está... E chega em novembro, tu fala, não estou aguentando, cara. Ou, por vezes, nem o tal do espírito do Natal consegue anestesiar o teu caos. Porque eu não sei como é que está na tua vida. Mas, de repente, pode ser que esse seja o teu primeiro Natal desempregado. Pode ser que seja o primeiro, ou segundo, ou terceiro Natal que você vai passar sem falar com o seu irmão, sem falar com a sua mãe, sem falar com o seu pai. Quem sabe seja o primeiro Natal que você vai passar depois de ter se despedido de alguém no cemitério esse ano. Ou quem sabe é o primeiro Natal depois de um diagnóstico de saúde que tu não esperava. Quem sabe é o primeiro Natal que tu vai passar depois de ter reprovado naquele concurso que tu estudou a vida inteira. A verdade é que o Natal pode ser um caos também, para mim e para você. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa realidade? Mas eu falei para vocês que esses três contextos, essas três realidades, elas tinham duas coisas em comum. Uma era o caos, e a outra? A outra é a presença de Deus. No caos do nascimento, lá estava o menino Jesus, Deus presente. No caos da sua segunda vinda, estará a presença do Pai. E quando Ele vem habitar na minha vida e na tua vida, através do Espírito Santo, em meio ao caos, ali Ele está. E por vezes a religiosidade, ela nos engana, porque a gente acha que Deus não pode habitar no caos. A gente acha que eu tenho que dar um jeito, eu tenho que arrumar a minha vida para Deus poder vir. Não, do jeito que eu estou, não dá. Eu tenho que ajustar as coisas aqui. Quando eu ajustar tudo isso aqui, daí eu vou lá para a igreja. Não. Deus faz morada em meio ao caos, justamente para que eu e você, para que a gente possa aprender que Ele é a solução do meu caos. Ele é a solução das minhas turbulências. Ele é a solução dos meus incômodos. Ele é a solução do meu pecado. É em meio ao caos que Ele se faz morada. Em meio ao caos que Ele fala, ali é que eu vou reinar. Ali é que eu vou dar jeito. Ali é que eu vou mostrar quem eu sou. Em uma das profecia que é colocada por Isaías, em relação ao nascimento, Isaías vai falar o seguinte: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Lembra do cenário do anjo falando para José: José, fica tranquilo, vai nascer e é filho de Deus? O anjo lembra José dessa profecia. E o anjo fala o seguinte, lá em Mateus 1, 23, tudo isso para que se cumprisse a profecia. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. Mas Emanuel, o nome do menino não era Jesus? Emanuel é o que a gente chama de nome profético de Jesus. O anjo complementa para José. Lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse nome é um nome profético de Jesus. O que o anjo estava falando, o que Isaías tinha revelado através de profecia, é que tem uma profecia que esse Deus será presente na nossa vida, já desde o seu nascimento. Deus conosco, em meio ao meu e em meio ao teu caos. A realidade da presença de Deus, volta e meia ela é lembrada na Bíblia. Volta e meia ela é nos atualizada em meio à nossa fé. De um Deus que fala: filho, a promessa que eu tenho para vocês é a da presença. Lembra o famoso, provavelmente deve ser o salmo que tem mais adesivos por aí no mundo? O Senhor é meu pastor e nada... Vocês não conhecem? E nada
Ah, tá. Ô, pessoal, eu montar um curso agora aqui do... Mas ele continua. Por mais que eu passe pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Presença. Não é que não vai ter morte, não é que não vai ter vale, mas em meio a isso vai ter presença. Em meio a isso eu vou estar. Então a verdade é que em meio ao meu caos e ao teu caos, Deus está presente. Em meio àquele caos que ninguém sabe, que só a tua cabeça berra para ti de madrugada. Ou em meio àquele caos que todo mundo sabe, Ele está lá. Ele pode fazer morada ali. Tem um salmo muito importante para a história da igreja luterana, inclusive, que é o Salmo 46. E por que ele é importante? Esse é o salmo que inspirou Martinho Lutero a fazer então o famoso hino Castelo Forte. E é um salmo que fala sobre isso, da presença desse Deus, em meio às adversidades, em meio às angústias, em meio às dores. Salmo 46 ele vai falar: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade ou na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada, Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa é a promessa, em meio ao advento, em meio à esperança e à fé de uma vinda plena de Jesus Cristo. Em meio a isso, eu estou com vocês. Mas com vocês quem então também, né? Só quem está com problema na vida? Que tipo de problema? Jesus em Lucas vai falar, porque vocês comem e bebem com publicanos, pecadores, está essa situação ali, e ele vai falar, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Querido, eu não sei da tua vida, mas eu quero te fazer um convite. Se não tem nenhum caos na tua vida, e se você é plenamente justo, sem pecado, eu queria te convidar que você pode ir embora da igreja. Porque o corpo de Cristo, a igreja, é a reunião dos pecadores. O corpo de Cristo é esse lugar que carece do médico dos médicos. É o lugar dos doentes. Eu tenho certeza, e começando aqui em mim, que todos nós chegamos aqui nesse dia, num culto, com as nossas doenças. Físicas, emocionais, espirituais. Com os nossos caos. Com as nossas turbulências. E Jesus fala, é para esses que eu vim. São esses que eu vim. É para esses que eu quero colocar a minha graça, o meu amor. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora. De repente você está passando por alguns caos. Eu queria pedir que você possa tirar esse tempo agora. Lembrando que o advento é a celebração do que aconteceu, o nascimento. A fé é a esperança do que está no porvir, que é a segunda vinda, mas já a realidade de um Deus que pode morar no meio do teu coração.
Abre o teu coração diante dele. Coloque os teus causos diante dele.